Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje a gente encerra o assunto de crase. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as regrinhas da crase obrigatória, mais algumas exceções. Se você já gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então vamos lá. Para montar o mapa mental eu usei várias fontes, né? Eu usei o Bechara, eu usei alguns artigos científicos e usei também o Gramática Metódica do bom e velho Napoleão Mendes de Almeida. Ok? 13ª edição. Bom, primeiramente eu vou falar da região esquerda do mapa mental, depois eu falo da direita, certo? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu vou falar da boa e velha crase obrigatória para horas. Tem muita gente que erra no conceito de quando aplicar a crase obrigatória para horas. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa que a crase obrigatória para horas é somente quando eu tenho hora exata. Como neste exemplo aqui, chegarei às 4 horas, mas nem sempre é assim. Você vai ter sempre crase quando trata de horas, quando tiver a ideia de precisão, ok? Aí tem um exemplo aqui. Sairei de casa às 3 horas e 35 minutos. Ou seja, poderia acrescentar um pouco mais. Sairei de casa às 3 horas, 35 minutos, 53 segundos, sabe? Isso dá a ideia de precisão. Então, nesse caso, eu ponho crase no meu as, ok? Nesse caso, há a contração de preposição com o artigo. Bom, essa daqui eu duvido que vocês não conheçam, né? Porque essa daqui é fácil de decorar. Você sempre vai crasear quando estiver a expressão à moda de, mesmo que subtendida, ou seja, mesmo que ela não esteja escrita por extenso na frase, certo? Tenho 3 exemplos aqui. Vestia-se a Luís XIV, tá? Aquele rei francês, né? Vestia-se à moda de Luís XIV. Mais um exemplo. Cantava a Pavarotti, ou seja, cantava à moda de Pavarotti. Aí eu craseio também. Mais um exemplinho. Fez uma jogada a Kasparov. Bom, para quem não sabe, Kasparov é um campeão de xadrez mundial. Vamos para a próxima regrinha. Obedecer ao paralelismo. O que eu quero dizer com isso? Se tem artigo de um lado, tem que ter do outro. E aí vai ocorrer a crase. O que eu quero dizer com isso? Para fazer uma analogia, vamos pensar tipo na matemática. Na matemática, quando tem uma expressão, por exemplo, eu acrescento alguma coisa do lado esquerdo da expressão, tenho que acrescentar do lado direito também, não é? Para provocar as simplificações. Então, aqui no português é a mesma coisa. Isso que eu quero dizer com paralelismo, é mais ou menos a mesma ideia. Então, vamos lá. Aí tem alguns exemplinhos aqui. Prefiro maçã à banana. Nesse caso, esse a não tem crase, por quê? Porque se trata de uma mera preposição. Então, não tem que crasear mesmo. E lembre-se que a crase ela é a contração do artigo mais a preposição. Então, nesse caso aqui, como só tem preposição e é uma classe invariável, ela não flexiona, né? Ela não tem plural. Então, no caso aqui é só a preposição. Prefiro maçã à banana. Mas já se eu tenho, nesse caso aqui, ó, prefiro a maçã à banana, ou seja, eu tenho artigo de um lado e de outro, nesse caso, a crase é obrigatória. Vocês entenderam? Mais um exemplo. Ficarei de 8 a 15. Ah, mas isso não está esquisito? Não, está corretíssimo. Isso aqui está no singular, né? Então, tá correto. Ó, se eu colocar das, eu tenho que manter o meu artigo no plural, certo? Então, aqui no singular, você fala corretamente assim, ficarei de 8 a 15. Ou seja, são 2 preposições, de um lado e de outro, obedecendo a regra do paralelismo. Agora, já no plural, ficarei das 8 às 15. Aí sim é craseado. Porque o das é a junção do de mais o a ou as, né? Aí fica das. Obedecendo a regra do paralelismo, aí esse as vai craseado. Ficou claro? Então vamos lá. Agora eu vou listar para vocês algumas exceções, né? Lembra que eu havia mencionado, quando eu estava falando de crase proibida,
Aquela crase é proibida no caso dos pronomes para 5 casos. Antes de pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos, de tratamento e relativos. Lembra disso? Então, pois tem algumas exceções a essa regra que a crase é obrigatória, sim. A exceção que pode haver a crase, que a crase vai ser obrigatória se houver essa condição, vai ser antes de pronomes demonstrativos. Tá, mas são todos pronomes? Não. São esses 3 apenas. Aquele, aquilo e aquela. Aí, nesse caso, dei alguns exemplos aqui de aquele. Refiro-me àquele menino. Ou seja, aqui tem crase. Lembrando que o verbo referir, ele é verbo transitivo indireto. Então, ele exige a preposição. Por isto, este a é craseado. Ou seja, refiro-me a alguém. Sempre assim. Aí, o a com o aquele dá a crase, ok? Por isso que tem esse a craseado no aquele. Ficou claro? Mais um exemplo, agora com aquilo. Refiro-me àquilo que vi. Bom, como o verbo é transitivo e indireto, né? Eu sempre me refiro a alguma coisa ou a alguém. Então, por isso que o aquilo é craseado. Agora, o aquela. Ah, mas só tem exemplo com o verbo referir? Não. Aí eu coloquei um outro exemplinho aqui para vocês. Refiro-me àquela menina. Aí, no caso do aquela, né? Dei um lápis àquela menina. Eu sempre dou alguma coisa para alguém, né? O verbo dar, ele, se eu não me engano, ele é bitransitivo, tá? Ficou claro? Então, vamos para a outra parte do mapa mental. Essa daqui é bem interessante. Eu já havia mencionado a exceção da palavra casa, né? Somente. Mas agora eu vou mencionar a regra inteira. Com as palavras distância, casa e terra, a crase é obrigatória. Quando vier qualificada. Eu dou 4 exemplos aqui. Estava correndo à distância de 100 metros. Ou seja, estou definindo a distância. Estou especificando a distância. Aí mais um exemplinho. Cheguei à casa dos meus avós. Neste caso é craseado. Aí, os astronautas chegaram à Terra. Sim, no caso a Terra eu estou especificando porque é o planeta Terra, né? Então, nesse caso, eu estou especificando que não é uma terra qualquer, por isso é craseado. Mais um exemplinho. Os marinheiros chegaram à terra que nasceram, ou seja, sua terra natal. Por isso, este A é craseado também. Agora, quando for casa e eu não estiver nada especificando, tipo assim, for... Ah, cheguei em casa. Tipo assim. Por exemplo, aqui, ó. Os marinheiros chegaram à terra. Este A não é craseado. Tá, mas qual terra? Ficou claro? Mais uma exceçãozinha. Para pronomes relativos. A crase vai ser obrigatória não para todos os pronomes relativos. Vai ser para estes 3 apenas. O a qual, as quais e a que. Certo? Aí a crase vai ser obrigatória. Por exemplo, eis a moça a qual me referi. Eu esqueci de colocar aqui, mas este a é craseado, tá? Eis a moça a qual me referi. Esse a é craseado, certo? Aí o as quais. Eis as mulheres às quais me referi. Mais um exemplo, com a que é agora. Eis a moça a que me referi. Também não pus aqui, mas esse a é craseado. Esqueci de crasear, mas é craseado, gente, tá? Nesses 3 casos, a crase é obrigatória. Se não colocar, tá errado. Então, vamos lá. Agora, com pronomes de tratamento. Lembra que eu havia mencionado que a crase era proibida antes de pronomes de tratamento? Porém, só um adendo e uma observação bem importante. Nos outros casos que eu mencionei, a exceção de pronomes, a crase é obrigatória. Neste caso, ela é facultativa, ou seja, você pode ou não colocar está correto, certo? Mas somente para estes 4 itens, ou seja, senhora, senhorita, madame e dona. Aí fica a seu critério se você vai colocar crase ou não. Refiro-me à senhora Maria, com crase ou sem crase. Aí eu poderia falar, refiro-me à senhorita Maria, com ou sem crase. Refiro-me à madame Maria, com ou sem crase. E a dona também. Refiro-me à dona Rosana, com ou sem crase, que está correto. Certo? Aí agora, mais uma observação.
As expressões devido a, relativo a, referente a, com respeito a, geralmente elas vão vir craseadas, sim. Aí eu vou explicar. Por quê? Porque depende da regência. Se a regência do verbo exigir a preposição, ou seja, se o termo regente pedir a preposição e o termo regido vier com o artigo, aí você terá a crase obrigatória, certo? Por exemplo, o verbo obedecer, ele é verbo transitivo indireto, portanto, ele exige preposição, certo? Que é um dos exemplos aqui, obediência às leis. Ou seja, eu tenho a regência do verbo que pede a preposição, mais o artigo que já vem na frase, certo? Por isso que tem crase. Aí, devido à morte do meu pai. Mais um exemplinho, com respeito à situação. Aí, mais um exemplinho, quanto à natureza. Vocês entenderem? Então, sempre assim, se o termo regente pedir a preposição e o termo regido vier com o artigo, aí você vai ter a crase obrigatória. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like para mim. Curtam, comentem e compartilhem. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Eu vou deixar embaixo o link de um infográfico contendo os erros mais comuns de português. Peguem-a de graça para ajudar vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quaisquer críticas, dúvidas, comentários, sugestões de próximos vídeos, vocês vão estar me ajudando muito colocando abaixo na caixa de informações, certo? Bom, então até a próxima aula. Bons estudos a todos e tchau!